Muito boa noite a todos. Hoje, dia 20 de agosto, estamos nos reunindo para mais uma egrégora gratitude, tendo a honra de receber hoje para conduzir a vibração de amor e de cura o Marcos e a Júlia, que prepararam, como sempre, algo diferente para nós. Eles sempre trazem uma surpresa. E teremos também a Renata Ferreira, mais conhecida como minha filha, mais conhecida aqui, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, né? E tenho certeza que teremos uma noite de muito aprendizado, de muito conhecimento. Eu vou só fazer um comentáriozinho antes de passar, a palavra para o Marcos, de uma conversa até que eu tive com a Renata no decorrer da semana, né? Porque ela carinhosamente, toda preocupada com o que ia trazer para nós, né? A Renata já esteve conosco em outras oportunidades, falando sobre o nomadismo, né? Porque ela é uma nômade digital, ela vai falar um pouco sobre isso com vocês. E o tema que ela se propôs a trazer, né, dessa vez, tinha deixado ela assim preocupada, né? E eu vejo que muita gente que não está assim toda hora junto conosco tem uma impressão de que o nosso bate-papo tem que ser sempre muito filosófico, muito profundo, de muito conteúdo. E quem está aqui sempre deve se lembrar que os temas nossos, no começo da nossa egrégora, hoje fazem cinco, hoje não, né? Mas enfim, estamos já há 5 anos juntos, né? O tema era uma coisa que, na verdade, assim, alguém tinha vontade de conversar sobre aquilo, aí trazia aquele tema e cada um que estava na sala falava um pouquinho sobre ele, né? Assim que começou, e assim foi durante bastante tempo. Muitos de nós aqui trazíamos um tema que tinha vontade de conversar sobre ele, mas a pessoa que trouxe o tema, ela não tinha a obrigação de conduzir a conversa, né? E esse deve ser o sentimento de todo aquele convidado, né, que vem falar conosco, né, de uma coisa realmente bem leve, de um bate-papo entre amigos, né, de trazer a sua percepção sobre um determinado tema e até provocar, né? Eu sempre procuro fazer essa provocação, né, de que outros possam estar falando sobre, testemunhando sobre, enfim. O Davidson até está comentando aí no chat que isso vem de forma espontânea. Então, Renata, você está entre amigos, né? Muitos daqui conhecem o seu conteúdo, sabe que você tem muito a entregar para nós, tenho certeza que vamos aproveitar bastante. E o Marcos e a Júlia também são companheiros nossos de sempre, estão junto conosco, conhecem bem a estrutura do nosso servir. Então, eu vou passar a palavra agora para o Marcos. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo carinho. Júlia, você também é uma querida, uma irmã, uma filha de todos nós. E, Marcos, a hora que você quiser que eu coloque a música, você avisa, faça a sua apresentação, por favor. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, meu nome é Marcos, eu sou de São Paulo, mas a gente está morando aqui em Bituba. Essa é minha filha Júlia, e a gente pensou o que fazer. Durante a semana a gente ficou pensando, né? E a gente escolheu essa música, uma música de baleias, assim, que aqui, que aqui tem muitas baleias, né? As mães baleias trazem os filhotes e ficam aqui uns 3 meses, né? Amamentando as tuas crias, né? E é um lugar muito mágico, então a gente escolheu por causa essa música para isso, né? Para ajudar a meditar também. E a gente, eu
peguei uma meditação aqui, que é bem bacana, é a primeira vez que eu vou fazer, que eu já queria ter feito, né? Achei bem interessante. Dá uns 3 minutos, e depois tem uma oração que a Júlia escolheu, que é uma oração shintoísta, né? E aí depois a gente começa a ler os nomes, né? Para enviar a vibração de cura e de amor. Pode colocar a música, Renato, por favor. Eu vou começar com a meditação. Não sei se vocês estão me escutando, tá ok? Estamos escutando, sim. Então, vou pedir para vocês para fecharem os olhos. É, Observe a respiração, sem manipular, e você verá ele se acalma espontaneamente. Preste atenção na respiração, o ar entrando, o ar saindo. E agora traga a sua consciência para o seu coração, bem no meio do seu peito. E pergunte-se mentalmente: quem sou eu? Permita que qualquer sensação, imagem, sentimento ou pensamento venha até você espontaneamente. E agora pergunte: o que eu quero? Qual é o meu desejo mais profundo? Mais uma vez, não estou procurando uma resposta. Permitir que qualquer sensação, imagem, sentimento ou pensamento venha até você espontaneamente. Qual é o meu propósito? Permita que qualquer sensação, imagem, sentimento ou pensamentos chegue até você. E, finalmente, abra a porta para a consciência da abundância. Pergunte a si mesmo: pelo que sou grato? Agora, volte à sua respiração. Observe isso e apenas descanse no ser, a existência sem interpretação, apenas sendo ser, consciência, alegria. Essa é a nossa verdade da natureza. E agora você pode sentir o seu corpo e abra os olhos lentamente. Orei uma oração shintoísta pela paz. Embora as pessoas que vivem do outro lado do oceano, que nos rodeia, eu creio, que sejam todos os nossos irmãos e irmãs, por que há sempre tribulação nesse mundo? Por que os ventos e as ondas se levantam no oceano que nos circunda? Desejo de todo o coração que o vento logo leve embora todas as nuvens que pairam sobre os picos das montanhas. Começar a ler os nomes.
Aksha, para vocês. Gratidão, viu? Paulo Tado, você faria a gentileza de fazer o agradecimento ao Marcos e à Júlia, por favor? Nossa, com muito prazer, né? Primeiramente, boa noite a todos, né? Que eu entrei um pouquinho atrasado, mas graças a Deus deu para participar bem. Falar o quê, né? Essas imagens lindas das baleias passeando, navegando, nadando com os seus filhotinhos, é uma coisa que toca muito o coração. Isso aí representa o que o Marcos é para a Júlia. Eu acho que é uma companhia que não tem como falar do Marcos. E aí, o que acontece? A Júlia é uma menina que é muito feliz, que ela tem uma pessoa que acompanha ela diariamente e faz tudo por ela. Isso aí a gente não tem como enaltecer. Parabéns, Marcos, parabéns, Júlia. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Obrigado. Obrigado. Oi, linda Júlia. Tudo bom, Ju? Um beijo para você. Obrigado, Paulinho. Marcos, por Obrigado. favor, recepcione a Renata. Renata, boa noite, Renata. Agora vai Boa ser noite. a vez da Renato Ferreira, filho do Renato Ferreira, vai falar sobre a natureza. E da Inês, né? Da Inês também. Por favor. Boa Eu noite, sou a parte gente. principal, né, Marcos? Hum, Né, Júlia? Lá, a Júlia gostou. A Júlia, melhor gostou? parte, né, Inês? A melhor parte. Boa É, noite, muito boa noite. obrigado, Marcos e Ju. Eu acho que foi providencial ter as baleias aqui dando abertura para essa noite, porque além de encantadoras, elas são os seres que estão, né, em algumas crenças. Acredita-se que as baleias elas têm o segredo da Terra. Elas estão há muito tempo aqui, né, a sua linhagem, e elas viram toda a transformação. E são animais extremamente inteligentes que se comunicam com os humanos e que vivem surpreendendo. Essa semana eu estava lendo, parece que algumas espécies de baleias estão protegendo outras e estão tentando se comunicar de algumas formas com os humanos. E tem até um documentário ficcional que eu vi, mas que eles chegam em um futuro onde eles realmente conseguem falar com as baleias, e as baleias conseguem passar toda a mensagem do que está embaixo
Tá agora bom. no começo ainda, natureza e espiritualidade. Tá Vocês estão travando, conseguindo né? me ouvir ou tá falhando? Tá Eu vou ter que falhando mudar de sala. e Eu vou travando. ter que ir para o sofá, vocês me dão licença. Travou um pouquinho. É. Ela está no Piauí, e numa Nossa, pequena tá cidade longe. lá. Então, é, Eu ia falar que foi inspirado mesmo. As baleias foi inspirado no tema dela mesmo, do Ah, título que dela. bom. Foi Vocês inspirado conseguem me sim, ouvir melhor aqui? sim, sim. Tá. Bom, a internet está um pouco instável hoje. Bom, então boa noite a todos. Sou Renata Gonçalves Ferreira, filha de Renato da Silva Ferreira Filho e Inês Gonçalves Ferreira. E muitos de vocês eu conheço aqui desde pequenininha. Muitos de vocês sabem bem já o que eu faço, o meu trabalho, mas eu queria trazer algumas coisas que eu acho importante para esse bate-papo de hoje. E o meu pai, né, o meu pai falou um pouco sobre o meu nervosismo para o encontro de hoje, porque a outra vez eu falei com vocês, na verdade, eu acredito que não foi sobre o nomadismo, foi sobre práticas ecológicas para o dia a dia, foi um pouco da questão da crise climática. E dessa vez eu estava num bate-papo com ele, conversando sobre como eu encontro a minha espiritualidade na natureza. E aí a gente conversou um pouco sobre isso, algumas coisas que eu leio. E ele falou, então, para eu falar sobre isso na egrégora, mas eu fiquei na minha cabeça que eu ia falar sobre nomadismo. Na hora que ele me recordou o tema, eu falei, gente, eu não tenho. Eu falo isso muito mais de um entusiasmo e de coisas que eu gosto, de encontros muito pessoais, do que ser realmente algo que eu estude ativamente. Então, eu quero muito abrir esse espaço para ser um bate-papo, uma troca realmente de amigos que estão sempre buscando se melhorar, o seu desenvolvimento e entender um pouco como que é a percepção de cada um e ver se também consigo trazer novas e boas percepções. Eu não estou conseguindo ver a carinha de vocês. Vocês sabem como que eu mudo aqui? você está no celular ou você está no Eu Note? tô no Note. No Note, você tem que ir lá na barra de cima, onde está o View, e colocar Galeria. Achou lá em cima? Ah, visualizar. Isso, bem melhor, que eu só estava me vendo só. Então, eu sou nômade digital, como o meu pai falou, já fazem 6 anos que eu estou na estrada e eu trabalho com comunicação para projetos de impacto socioambiental. Então, eu estou sempre vendo muito a questão da natureza e de como a gente se coloca nesse mundo e como que o mundo está se transformando. Mas antes de ter me tornado uma nômade que trabalha com comunicação para projetos, na verdade eu recebi um chamado muito grande em relação à sustentabilidade. Sendo filha de Renato e de Inês, a espiritualidade sempre esteve na minha vida. Então, desde muito cedo, indo para o centro espírita, encontro de jovens, e eu sempre fui uma jovem, uma criança, na verdade, que questionava muito o sentido do universo e eu tinha muita dificuldade de encontrar dentro da espiritualidade, em que se fala sobre outras vidas, em que se fala sobre uma evolução, encontrar realmente qual que era o meu propósito dentro daquilo. E depois de ter passado aí alguns, né, apesar de ser muito nova, essa busca começou realmente muito cedo, ali pré-adolescente, e depois de ter passado alguns anos estudando, com 28 anos, eu ainda tinha muito esse incômodo de não conseguir entender qual que era essa busca pelo todo, mas o que que é esse todo que a gente tem que se unir, como que eu realmente consigo sentir Deus? Deus parecia uma coisa tão abstrata, a espiritualidade parecia uma coisa tão abstrata, eu sou uma pessoa muito racional e material, e aí eu comecei a me conectar muito com o tema da sustentabilidade, até que eu conheci teorias como a regeneração,
a ecologia profunda e fui realmente mergulhar na natureza, na permacultura, na agrofloresta, e ali foi onde eu encontrei Deus, e ali foi onde eu encontrei a espiritualidade, e é onde eu me senti mais conectada com o todo. Alguém aqui viu, ou alguém aqui não viu, o Avatar? Eu vi. Eu também. Queria, né, acho que o Avatar ele foi, né, um grande um filme que trouxe assim bastante essa sensação, mas eu queria saber um pouco para vocês, quando vocês veem o Avatar, o que que é a mensagem que vocês acham que esse filme está passando? Se alguém quiser compartilhar. Bom, normalmente começo eu quebrando o silêncio, o pessoal se solta na sequência. O Tadeu está dizendo aí que ele viu só o primeiro, né? Mas uma coisa que me marcou muito no Avatar, nesse primeiro mesmo, foi aquela cena quando o personagem principal, né, ele vai sacrificar um animal. E a hora que ele vai matar aquele animal, ele faz um tipo de uma oração, né, uma reverência, àquela vida que estaria se doando, né, para que ele tivesse vida, alguma coisa assim. Então, ali mostrou, né, é, um respeito muito grande a todo o conjunto da natureza, né? Como tudo sendo uma coisa só. E eu e você já conversamos algumas vezes sobre isso. Eu faço parte de uma geração que foi educada a olhar para os animais como se eles estivessem aqui para nos servir, né? A gente já conversou sobre isso. E até isso me dá a possibilidade de falar para você o seguinte: as pessoas que estão aqui nessa sala são todas mais velhas que você. Você é a pessoa mais nova que está aqui na sala hoje. Foi só tua câmera que fechou? Você está me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Tá. E eu acho que seria muito, muito proveitoso se nessa tua conversa você conversasse com esse nosso grupo a respeito do que a sua geração, né, do que as pessoas que estão trilhando a mesma jornada que você estão trazendo de conhecimento para nós, né? Porque eu vejo que hoje o olhar de vocês é um olhar muito diferente do nosso, né? E é sempre muito bom quando a gente aprende que as gerações podem perfeitamente se ajudar, né, um ao outro. A maioria aqui tem filhos, inclusive na sua idade, né? Então, o fato de você ter saído assim de casa para viajar pelo mundo sozinha, né? É um aprendizado grandioso para todos nós que fazemos parte de uma geração que isso era para poucos, né? E o fato de você ter encontrado Deus na natureza, como você está trazendo agora, eu acho que é uma lição muito legal que nós vamos ouvir de você essa noite aqui, para estar compartilhando com nossos filhos e com as pessoas mais jovens que a gente convive e para estar refletindo, né, as mudanças necessárias para a nossa geração. Eu estou vendo que o Tadeu levantou a mão. Tadeu, você quer abrir tua janelinha para mim pôr você na conversa? Pronto. Por favor, Tadeu. Boa noite de novo, pessoal. A Renata falou sobre o filme, né? Assim, o que mais tocou, e para mim foi o quanto é importante a espiritualidade. Então, eles eram, né, lá uma população que eles tinham a árvore da espiritualidade, e quando os americanos, né, invadem a terra deles por conta de um minério raro,
a ordem é destrua a árvore da espiritualidade. Eu não sei, eu não lembro se o nome era esse, né? Então, tipo assim, quando quando a gente perde a nossa espiritualidade, a gente fica perdido. Então, tipo assim, o que nos dá centro, foco, propósito, essa parte espiritual. Então, destruindo a árvore lá da espiritualidade, né, ficaria mais fácil de combatê-los. E nos filmes americanos, normalmente, os americanos chegam num determinado local, numa determinada civilização, num país, e eles saem como vencedores, né? Então, tipo assim, eles foram lá combater o mal e voltaram vitoriosos, né? É o estilo lá do Rambo e de outros filmes. E no Avatar, nesse filme, não, né? Eles saem como derrotados, os americanos, né? Da batalha lá com essa civilização. E me chamou muita atenção a conexão, né? Que eles têm, esse povo, como o Renato falou, né? Com a natureza, é, com a espiritualidade, e que a gente foi perdendo, né? Então, a gente hoje em dia, a gente foi pouco a pouco se desconectando, né, da natureza, e essa desconexão talvez tenha começado justamente com esse distanciamento da espiritualidade. E para mim, eu acho que está muito ligado, né? A nossa conexão com a natureza, que nos leva à espiritualidade, ou vice-versa. E eu concordo plenamente com a Renata, é, quando ela fala que descobriu na natureza, na relação com a natureza, a espiritualidade dela, né, com a ecologia, e é um caminho também que é muito verdadeiro para mim. Então, é onde eu sinto Deus, né, justamente na cachoeira, no córrego limpo, na água, né, no sol, nas plantas, né, nos animais silvestres. Então, eu acho que Deus está mais presente, né, quando a gente tem essa conexão, esse respeito, né, pela natureza, a gente está mais próximo da espiritualidade, mais próximo de Deus aí, né, na forma como cada um acredita no seu Deus. Então é isso. Obrigada, Tadeu e Renato. Eu acho que vocês trouxeram dois pontos que são bem interessantes, duas coisas que também me mataram muito no filme, que uma questão é justamente essa questão do respeito com as vidas que existem na Terra. Então, quando você vai comer um animal, porque você precisa se alimentar, você fazer isso de uma forma muito honrosa, agradecendo essa vida, entendendo que essa vida tem uma importância. E a outra questão é a questão da árvore, né, que ela representa a espiritualidade e ela representa a conexão que todos nós temos. E se eu falar para vocês que essa visão do Avatar, ela é menos ficcional e filosófica, e ela é muito mais prática e real em muitos sentidos. Já existem teorias que estudam, existem cosmologias que acreditam, muitas antigas, outras novas, sobre essa conexão que a gente tem com o mundo. E é isso que eu quero trazer um pouco nessa conversa. É o que eu falei, assim, eu vou contar algumas coisas que eu fui estudando. Não é a minha linha realmente fixa de estudo, mas ela acaba perpassando muito por mim. E vou falar, sim, da questão da religião e da questão cultural e também dessa percepção pessoal, porque eu acredito muito, cada vez que eu estudo mais, em que eu me conecto mais com a natureza, mais eu vejo a Terra não como um lugar onde a gente veio pagar os pecados para poder aprender e ter que evoluir no sofrimento. É claro que aqui existe muito sofrimento, mas também existe um grande presente nesse mundo. A gente tem um mundo muito rico, muito bonito, cheio de sabores, de texturas, de cores. E será que a gente está realmente sabendo aproveitar isso e vivendo esse presente que Deus, que o universo, que a vida nos deu? Então, falando um pouco em relação à espiritualidade e natureza, né? Como que a espiritualidade e a natureza se desenvolveu conforme os anos para a gente chegar aonde a gente está aqui agora. Hoje a gente vive uma crise climática,
O mundo ele está sempre em transformação, ele já foi muito quente, ele já foi muito frio, ele já foi com muita pedra, ele já foi com fogo, e já tivemos muitas catástrofes naturais, mas é a primeira vez que a gente tem uma mudança climática tão rápida, e é a primeira vez que essa mudança climática é provocada por um sistema que vive na Terra, né? Por humanos, por animais que vivem na Terra. Então, a mudança climática desse último tempo, ela está acontecendo muito rápido e ela está acontecendo muito rápido por causa das nossas ações. E eu acredito que a crise climática, ela é uma crise espiritual. Ela é uma crise moral e ela é uma crise espiritual. Mas a espiritualidade, vocês, né, que recebem aqui na egrégora, muitas pessoas diferentes, com muitas crenças diferentes, né? O que eu vou falar aqui não é uma crítica em nenhuma crença, mas é, na verdade, uma ampliação de entender que as nossas crenças, quando a gente traz para cá, tá travando? Deu para entender? Precisa que eu repita. Você estava falando das crenças, quando a gente traz, aí travou. Então, quando a gente traz para cá alguém, por exemplo, que vem de uma cultura afro e que traz para cá uma umbanda, né? Ela tem essa percepção de quem veio de uma cultura africana. Quando a gente vem para uma linha do budismo, a gente traz também não só o mestre espiritual, mas a gente traz também as pessoas que vivenciaram o tipo de vida e de verdade que as pessoas tinham ali naquele contexto histórico. E por que que então a nossa desconexão com a natureza e a crise climática, né, cada vez menos a gente tem espaços verdes, por exemplo, nos lugares, em São Paulo, eu sei que muitos são de São Paulo, a gente prefere derrubar parques para subir prédios, e é uma coisa que não para, que não tem limite. A gente continua poluindo rios, a gente continua soterrando rios, continua construindo dentro do mar. Então, por que que será que nós fazemos isso com um bem que é tão precioso, que a gente deveria cuidar, por exemplo, da água, ou cuidar das árvores que fazem parte da nossa necessidade de subsistência? E aí, falando sobre a questão de natureza e de espiritualidade, muitas vezes no Brasil a gente foi criado, a gente foi educado muito dentro das religiões cristãs, principalmente da católica. E as religiões monoteístas, né, elas são ali judaico-cristãs, basicamente. E elas são praticamente a religião que hoje predomina, né, no mundo. As duas frentes são as que têm a maior dominância de pensamento e de cultura no mundo, e são praticamente as únicas religiões monoteístas que a gente tem, porque muitas das outras são politeístas, inclusive o hinduísmo, que é uma religião fortíssima e grande, e é uma das únicas religiões que vê a natureza como algo a ser dominado, né? Nós somos semelhança, somos imagem e semelhança de Deus, e a natureza, inclusive no Gênesis, fala que a gente está aqui para dominar. Mas o que seria esse domínio? E aí que sai um pouco da questão só da religião, né? Que eu falei, não é uma crítica à religião, mas é uma percepção de como nós, humanos e sociedades, interpretamos as regras que são colocadas, ou os conhecimentos que são colocados naquele momento, e como que a gente acaba usando isso, muitas vezes, de uma forma muito egóica. Então, conforme foi passando os anos e a gente foi evoluindo, muitas vezes é prometido um céu e um paraíso que vem depois da morte. E aqui a gente precisa garantir e dominar. Mas aonde que está o cuidado dentro disso? Eu vou vendo os comentários para ir trazendo também. A maioria dos seres humanos não tem noção de que a natureza é a mãe de todos. Vou falar sobre isso. Então, aonde que está o cuidado? Dentro das religiões politeístas,
por exemplo, aí se a gente pega, não vou muito longe, eu vou falar dos indígenas que a gente tem aqui no Brasil, eles veem, os deuses deles geralmente estão muito conectados com a natureza, né? Geralmente, até em outras crenças também, os deuses são conectados com a natureza. E nas religiões onde os deuses são conectados com a natureza, existem um respeito muito maior e o cuidado, porque você não vai poluir um rio se você acha que aquele rio é um deus. Você não vai cortar uma árvore se você acha que aquela árvore é um deus. Você vai tentar agir com muito mais cuidado com esses seres, porque você não vê esses seres como algo a ser dominado, mas sim algo a ser respeitado. E aí, nessa jornada de desconexão com essa natureza, quando eu falo que eu encontrei Deus na natureza, apesar de ser maravilhoso, né, tomar um banho de rio e ir para o mar, e realmente muitas vezes a gente se sente muito renovado e reconectado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, por exemplo, fazer um banho de floresta, que é uma meditação bem ativa e conectada dentro da floresta, e existem estudos que mostram que toda vez que a gente está, por exemplo, dentro da floresta, pelo barulho, pelo som, pelo cheiro, pela temperatura, imediatamente os nossos níveis de cortisol, eles começam, né, a aumentar e a gente consegue ter um benefício de bem-estar muito rápido. Tem também a relação de quando eu começo a entender que a natureza ela não é só uma coisa pontual para eu ir lá e curtir um final de semana, mas quando eu começo a entender que ela é parte de mim, começo a cuidar dela, a gente começa a ter também uma outra relação, porque vamos falar, por exemplo, de uma relação de pais e filhos, né? Quando você sente que você tem ali um filho, uma criança que depende de você, a necessidade do cuidado, ela acaba criando muito mais vínculos, né? Então, por que que é tão importante a presença dos pais na vida de uma criança? Porque é o cuidado que gera vínculo e isso que acaba gerando realmente esse estado de amor. Então, aqui o Davidson falou sobre, né, a gente não ver o ser humano como a mãe. Tem também a questão do capital. Eu nem quero, assim, eu poderia super, porque aí também é super a minha área, entrar na questão do desenvolvimento do capital e da economia, e como que a gente poderia repensar economias mais regenerativas, realmente positivas, mas aqui eu quero realmente fazer esse bate-papo com a natureza, né, sobre a natureza com vocês. E aí, por que que eu falo, então, trazendo... Antes de continuar, para não virar uma palestrinha, realmente ser um bate-papo, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso, alguma percepção sobre essa questão do monoteísmo e do politeísmo, ou como vocês se sentem, se alguém foi criado muito dentro de alguma dessas religiões, se alguma vez vocês já perceberam essa relação com a natureza ou não, se quiserem também, senão continuo. É, é meu papel, quando as pessoas não se manifestam, eu colocar alguns na fogueira. Nós temos um artesão aqui, que é um grande amigo nosso, o Jair, e o Jair, a arte dele é com a natureza, né? Ele está assistindo aqui e, pelo visto, trabalhando ao mesmo tempo, né, Jair? Fazendo aí a tua arte. Fala um pouquinho para nós qual é essa tua percepção de Deus junto da natureza, se você tem esse sentimento quando você vai para a natureza colher o material para o teu trabalho. Conversa um pouco com a gente aí sobre essa tua conexão do divino com a natureza. Não abriu teu microfone, não. Não, não abriu.
Você está no celular, talvez você vá precisar mudar a tela para o lado e aí vai aparecer um toque para falar. Agora travou, tadinho. Atrapalhei o trabalho dele. Tudo bem. Então vamos lá. É, Então, o Davidson abriu o microfone. Se ele abriu o microfone, ele criou coragem para estar falando. Vamos lá, Davidson. Olha, Renata, eu acho que a conexão com o divino, ela remete diretamente à natureza. Aquilo que não é natural não tem a ver com o divino, tem a ver com os seres humanos, com o ego, com a arrogância, com essas coisas todas. Eu acredito que quanto mais a gente quiser estar próximo de Deus, temos que estar próximo à natureza. É isso que eu penso. Abriu, Renato? Abriu obrigada. sim. Agora abriu. Pode falar, Jair. Depois a Renata já comenta do Davidson e de você junto. Pode falar. Abriu, mas travou. Tava- Não, E aí? pode Tá falar. ok? Eu entrei atrasado porque eu estava conectando, eu não sei o que que aconteceu. Aí a minha filha veio aqui me socorrer. E aí o Marcos já estava falando. E a primeira imagem que eu vejo é ela. A internet não quer nos ajudar hoje, tá vendo? O Jair está lá em Santa Catarina. Olha, Acontece. Olha lá. Jair estava eu sou, travada a sua imagem. Fala de novo sobre o que você tem nas mãos aí. eu estava hoje o dia todo estava em função trabalhando, fazendo baleias. E quando eu abri o vídeo, eh, Olha, o Marcos estava falando e o vídeo eram baleias. As Hum, baleias, baleias aqui, ó, as baleias que eu estou produzindo, baleias, miniaturas de baleias. e que fibras são essas que você está usando aí? Isso aqui é madeira. Isso aqui é madeira, mas o que eu achei interessante foi a conversa, começou com as baleias, e eu estou o dia todo trabalhando com as baleias, produzindo baleias, baleias. É, é, É uma sincronicidade com isso. ó, a eu, natureza está querendo falar com a gente hoje, hein? Não é à toa. tava ali trabalhando, disse, vou lá rapidinho para entrar na live, é, e estava trabalhando fazendo baleias. E aí quando eu entro com as baleias e a conversa é as baleias. Então assim, não tem muita explicação, né? Ou melhor, tá tudo muito claro, né? Tudo conectado, né? Eu acho que a gente somos um campo de energia muito forte e que acaba que todos estão vibrando estamos nessa mesma vibração, porque você começa a perceber que tudo que está acontecendo nesse momento com cada um parece que está ligado, tá todo mundo ligado, tá todo mundo na mesma conexão, né? Uhum, Então eu estava nessa conexão já o dia todo, e quando eu abro aqui, a conversa é natureza, e a minha vida no dia a dia é natureza, a tua filha está falando sobre a natureza, né? E eu estou há 36 anos que eu vivo da natureza. A natureza me sustenta, a natureza me dá tudo, e eu não preciso agredir ela, eu não tiro nada dela. Tudo que ela não quer mais, ela me doa, e eu transformo em arte, e assim por diante. É assim, eu não tenho muito o que falar, eu acho que é só vivenciando, né, essas questões,
para você ver que a espiritualidade, ela tá, nós fizemos parte dela, né? Somos Eu vou dar um parte de testemunho. Tá travando a sua internet, Jair, travando muito. Eu vou dar um testemunho disso que o Jair falou. O Jair, ele é de Santa Catarina, né? Ele esteve aqui em São Paulo, no pavilhão da Bienal ali do Ibirapuera, representando, ele e mais alguns artesãos, né? Representando o estado de Santa Catarina, né? E ele saiu para caminhar ali dentro do parque, né? Pegou algumas folhas que haviam caído das árvores, né? E nos presenteou com uma dedicatória nessas folhas, enfim. Então, ele já fez uma arte ali. Achei muito linda a tua fala, Jair, quando você falou o que ela não precisa usar mais, ela me doa, né? E eu me alimento disso, né? Eu vivo disso. Muito linda essa colocação. Renata, por favor, é com você a conversa. Eu acho muito lindo, porque vamos entrar um pouco sobre isso, sobre o que eu falei, por exemplo, do Avatar, né? Porque que é menos. Estão me ouvindo? Não, estava travado. Você falou do Avatar, por que que é menos? Menos ficção e mais real em muitos sentidos, e eu acho que essa coisa da baleia também ela tem muito a ver, e que a espiritualidade, eu acho que a gente está vivendo um momento lindo, aonde a ciência, né, onde o racional ele tem se aproximado do espiritual em muitos sentidos, e a espiritualidade já fala isso, mas cada vez mais na ciência a gente vai conhecendo coisas, entendendo de que a gente consegue se comunicar de formas muito sutis, muito energéticas, no sentido não só espiritual, mas no sentido de padrão energético que existe no mundo, e às vezes a gente já está ali ó, se comunicando e se conversando sem nem saber ainda que essa conversa vai ficar tão material e tão tridimensional quanto ela está agora. E aí só um gancho, mas eu acho que isso é o que me começou a me fazer entender em relação à natureza, quando eu comecei a entender que a natureza se comunica e que a gente se comunica com a natureza, realmente, eu falava, gente, essa coisa de telepatia, né, o que fala, a gente consegue se comunicar sem precisar falar, e que era uma coisa tão mística que você tinha que desenvolver uma mediunidade que até hoje também já se mostra e da dominação, né? O Renato falou no início sobre como a gente foi criado achando que os animais são seres inferiores, né? E muitas crenças espirituais, e que eu acho que está tudo bem, mais uma vez, não é uma crítica, eu acho que é uma transformação e uma percepção, porque a espiritualidade, ela perpassa pelo filtro do olho humano, né? Por mais que tenhamos mestres muito ascensionados, com muito conhecimento, eles ainda assim estão também no corpo humano, e a cultura também, né, absorve, mas a gente tem muitas crenças espirituais, principalmente aquelas baseadas nas judaico-cristãs, que acreditam, por exemplo, nessa hierarquia do mundo mineral, vegetal, animal, mas não com uma coisa de entender composições diferentes, ou tipos de energia, ou de repente de missão. Muitas vezes hierarquizando realmente. Então, um mineral um dia vai virar um humano, como se o humano tivesse algo mais de especial para o todo.
talvez a gente tenha mais alguns elementos, mas será que a gente tem algo tão de especial para o todo, diferente do que um mineral e um vegetal tem? Ou será que um vegetal ele tem realmente tão pouco conhecimento assim como a gente acha? Então eu vou trazendo aqui, né, e sempre que vocês quiserem levantar a mão, fique à vontade, mas vou trazendo alguns dados. Por exemplo, hoje já se sabe, já faz um tempo já, na verdade, que as árvores, elas têm uma rede de conexão enorme e elas se conversam, porque não só pelas, né, elas têm pelas raízes, então pelas raízes embaixo da terra, em florestas complexas, você tem uma rede de fungos que servem de conectores para as árvores. Então as árvores conseguem falar, está chegando um perigo, está chegando uma doença, tem um sinal de alerta, ou elas conseguem trabalhar em cooperação de essa árvore aqui não está bem, e se ela ficar doente, ela vai trazer doença para nós. Então, eu paro de receber tanto nutriente e começo a dar nutriente para ela se fortalecer. Então, as árvores, elas têm já essa tecnologia de comunicação e que muitas vezes a gente acha que é só ali uma planta parada. E a gente não entende a complexidade que, que esses seres têm, o conhecimento que eles guardam. Então, por exemplo, na árvore ali, não lembro também qual que era o nome, mas vou chamar de árvore da vida ali no Avatar, eles mostram que essa árvore se conecta, né, com a gente, com a espiritualidade, com o que já passou, e a floresta, ela é um sistema, as árvores muitas vezes vivem centenas de anos, não são milhares, algumas sim, mas a maioria não. Mas esse sistema que vai se formando embaixo de uma floresta, ele é milenar. E ele guarda realmente informações de muitos milênios atrás. Eu tentei trazer para vocês um trecho de um livro que eu amo, mas eu acabei de descobrir que eles tiraram ele do Kindle, que é um livro Serpente Cósmica, que é um livro que fala de um antropólogo que foi estudar comunidades indígenas no Peru, e lá nessa comunidade indígena, ele falava, isso era, não me recordo agora se era anos 80, quando que ele foi para lá, mas ele perguntava para os indígenas, mas como que você sabe que essa planta é boa para tal coisa? Ou como que você sabe que essa cobra tem um veneno que você pode usar para tal coisa? E os indígenas falavam para eles, porque a planta me contou, porque a cobra me contou. E aí ele falava, como assim, né? A planta me contou, a cobra me contou. E ele não conseguia entender. E aí ele foi embora, e aí quando ele foi embora, ele começou a descobrir alguns estudos que falavam justamente sobre essa comunicação que o mundo vegetal e o animal conseguia ter um com os outros. E aí ele voltou para lá, e lá ele percebeu que muitos dos conhecimentos que os indígenas traziam eram depois de fazerem sessões de ayahuasca. A ayahuasca é uma planta, né, é uma mistura, na verdade, de plantas, que tem um preparo e que ela faz uma abertura da nossa percepção. Então, depois que eles tomavam ayahuasca, muitas vezes eles conseguiam resolver problemas do tipo, tem alguém que está com uma doença. Então, vamos lá, a gente toma ayahuasca porque a floresta vai falar para a gente qual que é o medicamento que essa pessoa precisa tomar. E aí, na ayahuasca, não era que a pessoa entrava numa viagem, ela entrava numa percepção profunda e microscópica do mundo. E ali ele vai trazendo essa questão de a gente consegue se comunicar realmente, não só entre nós humanos, mas com a natureza, em nível atômico, anatômico dos átomos. E esse lance das baleias, né? As baleias têm mostrado ações, por exemplo, fazer bolhas perto de barcos, levar animal para barco
tentando fazer essa relação com o humano. Isso já é uma comunicação muito explícita. Mas as plantas, elas também conseguem se comunicar com a gente através de uma percepção muito sutil, que talvez a gente já tenha tido há um tempo atrás e que hoje, por então a natureza ela Tá tá toda travando hora. toda hora. Não, sério. Deixa eu tentar mudar de novo de Wi-Fi. O Wi-Fi tá sumindo. Deixa eu tentar pegar o meu 4G, desculpa, gente. Se vocês quiserem ir falando alguma coisa, eu vou só pegar o celular e já venho, tô ouvindo vocês. Tá. Lindy, eu não sei se você está em condições de abrir a sua telinha, mas a Renata chegou a comentar, inclusive, né, das religiões afro e da proximidade delas com a natureza. Se depois, eu me recordo que quando você esteve conversando conosco, inclusive, você falou de coisas semelhantes, né? Se você puder entrar no bate-papo também com ela, eu acho que você tem coisas a acrescentar. Ah, achei você aqui. É, hoje eu tô por aqui. Eu tô meio ocupada aqui com algumas coisas para amanhã, mas eu tô aqui acompanhando a reunião. Tá. Não, Renata, então, A Lindy que está aqui na tela agora, a Lindy é uma amiga nossa que já fez algumas egrégoras, inclusive, e ela é da Umbanda, e eu me recordo que ela falou muito sobre a natureza nas vezes que ela conversou conosco, e você citou, inclusive, as religiões afro, né? Então eu convidei ela agora para vir conversar um pouquinho com a gente e trocar esse conhecimento ancestral. Obrigada. não, na verdade eu que agradeço, né, entrar assim na conversa. Então, eu estava ouvindo tudo, né, estava achando assim bem interessante, até cheguei a fazer um comentário aí, né, porque também tem essa questão, né, complexa do planeta que a gente vive, que essa questão também, né, financeira, do capital, que infelizmente muitas vezes não considera, né, a questão da natureza. Mas é importante, sabe? Eu acho que é importante a gente entender uma coisa assim. Eu lembro que quando eu fiz a primeira conversa aqui com o grupo, que eu falei, por exemplo, eu passei, né, do nascimento da Umbanda e do trabalho o que seriam as 7 linhas, os orixás principais, eu dei assim na verdade, eu dei uma introdução. É importante a gente entender que a Umbanda em si, ela não é uma religião afro. A Umbanda é uma religião brasileira. Ah, verdade, você tinha falado É, isso realmente, ó, e isso exatamente. é Ela, verdade. exatamente. Ela tem uma origem de conexão aos orixás, né? E as entidades que, no caso, trabalham nessas linhas. Mas ela não é uma religião afro, a Umbanda é uma religião brasileira, né? Que acaba sendo fundada pelo Zélio, justamente para um lugar onde todos pudessem se manifestar, porque existia dentro da antiga mesa branca, né, que acho que hoje esse termo caiu um pouco, mas existia dentro da questão da mesa branca essa questão de que alguns espíritos não poderiam se comunicar, esquecendo-se que a egrégora espiritual, ela é como o físico, ela vai criar grupos de trabalho, né, espirituais. Então, as linhas de trabalho da Umbanda, elas são linhas que, teoricamente, outras religiosidades não abarcaram no sentido do trabalho espiritual que elas poderiam estar realizando dentro dos seus conhecimentos, dentro dos seus mistérios que eles desenvolveram.
Então, todas as linhas de Umbanda, se vocês forem perceber, são linhas de trabalho de pessoas marginalizadas socialmente, né? Então, quais são as linhas de trabalho da Umbanda? Então, a gente vai ter os pretos velhos, que tem a maior representatividade dentro dessa questão dos escravizados, né? Então, aí tem todo um mistério que a gente tem que ir entendendo do que é essa linha de trabalho, porque às vezes as pessoas pensam, é preto velho, todo mundo foi escravizado. Não, ela é uma linha de trabalho, mas ela é uma linha que vai se apresentar como preto velho na Umbanda, mas no kardecismo vai se apresentar como o Dr. Bezerra de Menezes, que eles têm ligação com o mesmo trabalho espiritual. Porque para o espírito que está trabalhando, não importa a roupagem. Para a gente importa, né? A gente fica naquela coisa assim, mas eu vou lá no kardecismo, eu só vou falar com cientista, com filósofo, e na verdade, gente, não é bem assim. Mas na Umbanda, essas linhas, elas ganham uma representatividade, por quê? Porque elas são realmente os marginalizados. Então, são os boiadeiros, os caboclos, os baianos, as crianças, né, que no caso são a linha dos herês, que é um grande mistério para todo mundo que estuda o que é realmente, né, essa linha das crianças, por que que tem essa linha de trabalho, tá, gente? Não é porque a gente já trabalha que a gente também entende tudo, mas é uma linha de grande mistério a linha das crianças. A gente está sempre estudando para entender o que são os encantados, que estão ligados diretamente com as linhas da floresta. Então, tem tudo isso, né, que a Mas gente... aí, o que está mais ligado com a natureza? Vamos para Então, trazer mais para o tema. eu ia chegar nessa parte, eu estava tentando fazer um mapeamento aqui para a gente se situar. É, Agora, quando a gente fala da linha da natureza, diretamente a gente está falando do orixá Oxóssi, né, que é o orixá do conhecimento, né, e da caça. E por quê? Porque você conhecer dá trabalho, você precisa caçar o conhecimento, você precisa entender, você precisa ir a fundo para você ter esse conhecimento. Então, o orixá Oxóssi, que seria o primeiro orixá dentro das 7 linhas, ele é justamente o orixá da floresta, né? Então, toda a linha de caboclos está ligada ao orixá Oxóssi. Mas ele não é o único, por quê? Porque a natureza vai ter o quê? A natureza ela vai ser separada pelos reinos. Então, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Então, tudo isso é separado e tem os orixás que cuidam de cada, digamos assim, setor da natureza. Então, por exemplo, aquela vibração que eu fiz de Oxum. Oxum é a mãe das águas doces. Então, onde está uma cachoeira, onde estão os rios, onde está essa parte da natureza, a gente tem a figura da Orixá Oxum que está ligada a esse campo da natureza. Quando eu vou para... Nossa, minha gata está me jogando coisas aqui. Quando eu vou para as pedreiras, eu estou falando de Xangô. Né? Então, quando eu estou falando de montanha, quando eu estou falando de todo o reino mineral, eu estou falando dentro da linha do orixá Xangô. Então, na verdade, os orixás eles trabalham juntos na natureza. Quando eu estou falando, por exemplo, de arco-íris, de transformação, de transmutação, eu estou dentro de Oxumaré. Então, cada um ele está ligado a, digamos assim, um campo natural. E é justamente esse campo natural que a gente vai aprendendo que é a força do orixá, que também é a força das entidades. Então, quando o trabalho espiritual acontece, ele acontece justamente porque todo esse conhecimento se conecta e está sendo trabalhado essas vibrações positivamente para aquele consulente que está buscando um auxílio. Então, por isso que tem os banhos, né? Então, assim, você foi numa gira para você fazer um tratamento, não tem como, você vai ter que tomar banhos de ervas, né? Você vai ter que, de repente, usar algum tipo de óleo que normalmente a entidade prepara para você na hora, algum óleo natural que é feito com azeite, com erva.
Então, você vai usar esses mecanismos da natureza para esse seu tratamento, tanto o tratamento do campo magnético, como muitas vezes do campo físico. Perfeito, Eu acho que, perfeito. eu acho que eu tentei dar uma pincelada, porque assim, parece simples, mas, gente, eu sou um bandista há mais de 15 anos e toda vez eu falo para o meu pai, parece que eu estou sempre iniciando, porque é muito conhecimento que a gente está sempre estudando, né? Tá Mas vendo, aí Renata? Nós é, aprendemos que é uma linha brasileira, não é afro. não, ela É, tem a ela- ligação afro, mas ela é uma linha, ela é uma religiosidade que ela é fundada dentro de um fundamento brasileiro. Agora, Uhum. qual é a linha que se aproxima mesmo das matrizes africanas? Que aí seria, por exemplo, a linha Nagô, a linha Banto. Aí você está falando mais do candomblé. As pessoas têm muito mais preconceito do candomblé com a Umbanda, mas, gente, o candomblé não tem nada também do que eu falei, tá? Quando eu dei aquela palestra, que eu queria desmistificar, tirar as coisas que as pessoas colocam e que dá uma imagem ruim à religiosidade. Mas isso, gente, eu sempre falo, é do humano, não é da religião. Porque qualquer religiosidade, ela pode virar um caos. Se você não souber como que você posiciona realmente essa sua religiosidade, né? Então, ela pode entrar realmente numa questão caótica, mas isso não é um, uma coisa da Umbanda ou do Candomblé, isso é toda religiosidade, né? Qualquer uma delas. Uhum, com Por exemplo, certeza. a Renata estava falando da questão da ayahuasca. Gente, a ayahuasca, vindo da sua origem, ela é belíssima. Mas o que está acontecendo aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a ayahuasca está virando rave. Então, vocês entendem onde que começa o negócio? Porque aí alguém aprende o fundamento e começa a capitalizar isso, aí começa a vender vivências de ayahuasca que não tem nada a ver com a vivência de ayahuasca real. Tem a ver com pessoas que querem, de alguma maneira, ter, né, digamos assim, uma amplitude aí da sua visão, mas elas transformam isso como um barato, elas não transformam isso como uma vivência de autoconhecimento. Aí vira outra coisa, sabe? Então, eu sempre falo a gente, quando a gente vai procurar esses caminhos, a gente sempre tem que perceber também se aquilo é digno, é fidedigno, porque a gente tem que entender quem está trabalhando seriamente ou não. Mas o fundamento da ayahuasca real, essa que a Renata fala, a peruana, gente, é lindíssimo, né? Desde a feitura do chá até toda a preparação para você tomar, todo o rito, tudo, é belíssimo. E caboclo faz isso. Caboclo faz ayahuasca. Caboclo faz vivência de ayahuasca. Quando você vai para uma gira de caboclo na mata, ele vai preparar ali na sua frente. Não é o médium que está fazendo, é uma entidade que está trabalhando. Então você vai entendendo isso, você vai entendendo que esse conhecimento ele é ancestral e ele está lá, né? E aí a entidade faz o quê? A entidade traz para você esse conhecimento numa forma do seu tratamento. Renata, a Lindy é professora também, tá? Então dá para entender por que, por que que ela Dando vai aula, explicar. maravilhosa. Gratidão, Lindy, gratidão. Renata, não sei se você Obrigada quer pela falar alguma oportunidade de coisa conversar com a Renata. para a Lindy, depois o Marcos quer falar também, mas pode falar com ela Não, primeiro. eu acho que o Marcos pode seguir, aí eu Já fala já para ela. continuo e já Então, limpo. pode falar, Marcos. Estou seguindo a mesma linha dessa questão. Eu fiz que a Júlia escolheu uma oração shintoísta, né? E o shintoísmo tem muita ligação com a natureza também, que lembra muito a Umbanda, né? São deuses todos da natureza e tem até a entidade da Júlia é a Yansan, né? E também no shintoísmo tem um deus do trovão, do raio, do vento, e é bem parecido. Então, e por isso que ela escolheu essa oração, né? E a gente também, ao lado da minha avó paterno, ela é da família shintoísta, então por isso que meio que encaixei
essa questão da natureza, baleia, natureza e o tema de hoje, né? Mas o shintoísmo é oriental, É do Japão. é do É como Japão. se fosse um xamanismo, é. Era, primeiro era o shintoísmo, depois veio o budismo. E Certo. agora se misturaram. Muito legal. Eu acho que isso que é, né, são muito legal, tudo que vocês trouxeram, eu acho que isso que são as modernizações ou as adaptações, né, de crenças para as coisas que a gente né, estamos vivendo agora. Então, mais uma vez, falando muito numa questão realmente histórico-cultural, a gente, né, vem aí, da a nossa linhagem, colonização portuguesa, tudo de uma crença muito judaico-cristã, e depois eu acredito até pelas conversas que eu tenho, conhecendo o grupo, que já é um grupo que já procura outras, né, vertentes e já estão procurando também outras vertentes em outras religiões ou dentro da espiritualidade, e a gente vai ampliando e vai entendendo. E aí é isso, quando até na verdade, se a gente olha, por exemplo, dentro do cristianismo e do catolicismo, principalmente, a gente tem aí santos que representam, a gente tem, por exemplo, Francisco de Assis, que é um grande protetor dos animais, né? Ele é sempre muito vinculado com a questão da proteção dos animais. E só para não ficar, a gente já está chegando a 9h30, não ficar também travando muito nisso, prosseguir um pouco, então, trouxe um pouco da questão, né, cultural, por que que será que a gente vê a natureza como essa necessidade de domínio, por que será que a gente tem essa dificuldade de conversar com a natureza, entendendo que a natureza está sempre em diálogo com a gente. Tem um documentário que eu tenho quase certeza que eu falei também na outra egrégora, porque é um documentário que eu gosto muito, que é Stranger Rock, com Will Smith. Não lembro qual que é o nome em português, mas ele fala sobre, né, falando sobre o planeta, e aí mostra como o planeta, na verdade, ele está todo interligado. E nada que acontece de um, né, tudo que acontece de um lado também tem um motivo do outro. E aí, por exemplo, mostrava que as chuvas, uma das coisas que eu achei mais legal é que a chuva que acontece na Amazônia, ela começa no Saara. Então, as areias do Saara são trazidas até a Amazônia pelo vento, e aí, por causa desse fenômeno, acaba se produzindo, não lembro, que faz muitos anos que eu assisti, mas se produz um processo que ajuda na produção de chuva. E essa produção de chuva que acontece na região Amazônia que abastece toda a América Latina. E aí, quando você fala, meu Deus do céu, eu estou em um planeta onde está há milênios, bilênios de anos se formando, para que possa se existir toda a vida, e aí a gente já descobre que as plantas se comunicam, que os vegetais se comunicam, que as baleias conversam com a gente, que eles têm estruturas sociais. Aí você fala, opa, calma aí, o que que eu não estou vendo aqui que eu estou achando que é simplesmente chegar e devastar, que eu vou e aí eu não vou nem falar de grande devastação, eu vou trazer aqui para a gente. Eu quero fazer uma casa na praia, ou eu quero fazer um sítio. Como que você está chegando nesse lugar? Você está cuidando da vegetação que tem perto? Você está tratando a sua água? Você está fazendo uma compostagem? Você está cuidando do seu resíduo? E aí já vou abrir, Inês, para você falar, que eu vi que você levantou a mão. Mas eu acho que um grande encontro, um grande convite, a gente pode, depois de abrir para falar um pouco, eu gostaria de fazer um exercício com vocês, mas além do que eu recebo, o que que eu estou dando? Eu estou escutando, eu estou parando para poder escutar esse mundo que eu vivo, esse lugar aonde foi construído para que eu encarnasse aqui e aprendesse a ser mais humano e aprendesse a ser melhor. Eu estou cuidando desse lugar.
Eu estou cuidando não só dos meus iguais ou das pessoas que eu amo, mas também daquilo que eu não consigo entender, e ir para essa sutileza. E eu acho que essa é a grande, quando a gente começa, eu sempre trago também esse exemplo, eu lembro bem o dia que me virou uma chave muito importante. A gente passou umas férias em Ubatuba, a gente sempre teve esse costume, quando eu morava por aí, de passar férias juntos no final do ano, e foi umas férias que todo dia a gente estava na Praia Dura, em Ubatuba, e todo dia eu meditava e fazia yoga de manhã, depois eu ia remar. E aí, nessa jornada, teve 2 dias que eu remei junto com o golfinho, e eu vi tartaruga, e eu ia lá para o meio do mar, e aí um dia eu estava deitada no meio do mar, na minha prancha, eu falei, cara, é isso. Eu falei, por que eu passo o ano todo num lugar que eu não gostaria, só para poder ter dinheiro para passar 15 dias do meu ano fazendo exatamente o que eu gostaria? E aí é claro que né, isso era muito mais raso a princípio, eu não conseguia entender a profundidade nesse momento, mas depois eu entendi que essa coisa de estar ali realmente sentindo o mar, e ouvindo o silêncio e vendo os animais, me fazia sentir parte de algo maior. E aí foi quando eu entendi, e posso falar aí de tecnicidades, como a ecologia profunda, que é uma linha que eu gosto muito também de estudar, em que mostra que esse todo que a gente está buscando, talvez ele não seja um todo tão longe assim da gente. Talvez seja um todo que já acontece aqui. Será que aqui eu estou integrada realmente com o todo? Será que eu consigo sentir agora, parar e tocar a madeira que é feita a minha mesa, experimentar a água e falar, meu Deus, ao mesmo tempo que eu estou assim, ó, pisando nessa terra, eu estou conectada com um sistema gigante. Quando eu entro no mar, eu estou conectada com as águas do mundo inteiro. Será que a gente consegue ter essa percepção dessa grandiosidade espiritual que existe na Terra, em vida, na matéria? Então, acho que é a provocação que eu gostaria de deixar. Quer falar, mãe? Eu acho que o homem, primeiro, eu sempre falo, né, que se houvesse o respeito, é lógico que primeiro consigo mesmo e depois com o próximo, o mundo já seria totalmente diferente. E o homem, por não entender, ele tem medo, né? O medo de perder, ele não entende realmente a natureza, não entende o todo, que nós estamos no todo. Então, acho que esse medo faz com que ele busque ter mais, ele busque segurança, ele busque conforto, coisas que não são naturais. E aí ele vai perdendo essa conexão. Então, ao invés de ele estar conectado, ele vai se emaranhando, ele vai criando emaranhados que nem ele mesmo, né, consegue depois sair, e ele vai entendendo cada vez menos o papel dele aqui. Citando Avatar, realmente é um filme que me tocou a alma, me tocou o coração, a conexão, e eles ali viviam de forma simples e sábia, né, ao mesmo tempo. E tanto é que eles tinham o poder, né, de estar junto com a natureza, criando, transformando, e ao mesmo tempo ali, com o respeito máximo, né? Então a gente perdeu mesmo isso, a gente foi construindo realmente uma cidade de tijolos, cimento, e isso, óbvio, afasta e é isso, vai emaranhando tanto que vão havendo muitas doenças, situações que não são naturais, não são. E aí nessa hora a gente busca Deus, busca. E aí fica difícil, né? Então, o respeito realmente com a vida como um todo falta muito para o homem. Eu acredito que isso é o principal. É, é, voltando um pouco na questão do Avatar,
que você trouxe, eu acho que uma das coisas também, assim, que foi muito, muito muito importante para mim, foi entender que não é os seres humanos em geral, é uma cultura que é muito forte na humanidade, mas que existem humanos que agem de forma diferente. E o Avatar, ele é muito inspirado nas crenças indígenas, né? E aí eu falei, não, a gente não precisa ir para longe, a gente pode ver aqui perto. E eu não acredito que a gente tenha que voltar para trás para coisas que já foram, mas que a gente precisa entender novas formas de coexistir. Mas, por exemplo, os povos que a gente tem na Amazônia, a Amazônia, não sei se vocês sabem, essa é uma coisa que não é muito divulgada, inclusive quando a gente estava conversando sobre, eu trouxe isso para o meu pai, sobre como na Amazônia, na verdade, é uma floresta plantada. Ela não é uma floresta 100% natural. Na Amazônia já existem seres humanos habitando há mais de 10 mil anos. Ela já teve uma população muito densa antes da colonização e do massacre que os indígenas sofreram. E ela é uma floresta que foi manejada para existir alimento e para existir moradia por esses povos. Então, não foi um acaso que essa floresta existiu. E existiam pessoas que viam a necessidade dessa vida em conexão com a natureza e, junto com a natureza, criaram um sistema biodiverso riquíssimo. E que essas pessoas e esse conhecimento não só foi, como continua sendo massacrado até hoje por, pelo nome dessa constante desenvolvimento. E aí eu pergunto, não, eu não sou uma pessoa anti-tecnologia, nada, mas eu pergunto, qual é esse desenvolvimento? Será que a gente realmente está desenvolvendo? Ou será que tem outras alternativas? E não sei se está todo mundo familiarizado com a questão da permacultura, por exemplo, é a agrofloresta, mas a permacultura é a forma de ver a agricultura de forma permanente, então você constrói basicamente, vou falar resumido para não tomar muito tempo, mas você constrói um sítio, e aí você tem que pensar, de onde que vem a água? E essa água que vem, eu estou preservando de onde ela nasce? E qual é o caminho que eu vou fazer para depois que ela esteja limpa? Então você pensa em tudo para funcionar como um ecossistema redondinho, aonde praticamente tudo que você consome é aquilo que você planta e tudo que você faz de resíduo você vai tratar no mesmo lugar. Então você trabalha em cooperação com a natureza. E aí a gente tem a permacultura, a gente tem a agrofloresta, que é plantação junto com floresta, a gente tem a regeneração, que são sistemas que não pensam só em sustentabilidade, mas pensa realmente em regenerar terras. E a gente tem projetos incríveis que estão acontecendo no mundo inteiro, falando sobre isso e promovendo essas transformações e agindo junto com a natureza, entendendo que a natureza de pé faz com que a nossa qualidade de vida melhore, faz com que a gente tenha menos estresse, menos doenças mentais, mais qualidade de vida. Isso já existe, já está existindo. E por que que a gente ainda não está se conectando e realmente se apropriando disso? Então, essa provocação de olhar para o Avatar como um filme que pode ser real, não precisa ser a gente, né, não vamos ter errado se conectando, mas como que a gente pode se conectar com essa natureza? E como que a gente pode ousar a sonhar realmente uma alternativa para além daquela que a gente está vivendo hoje, que a gente sabe que está nos levando para um lugar de muita crise, né, de muita dor, de muito sofrimento. Será que existem outras formas? E eu gosto de dizer com muita alegria que existem muitas outras formas de se viver e de se conectar. Queria convidar vocês para a gente fazer um exercício
Ou alguém quer falar alguma coisa antes disso? Eu queria te fazer uma pergunta. O Zé Carlos, eu vi que ele levantou a mãozinha ali agora, então eu vou colocar ele Uhum. na conversa. Mas eu só queria, Renata, porque quando você me falou a respeito da Amazônia não ser uma mata virgem, né, eu fiquei, assim, espantado e fui pesquisar, né, e vi que realmente é, é exatamente isso que você estava dizendo aí dos povos indígenas, tal. Só que eu não cheguei tão a fundo a ponto de saber o que era antes. Ali era um grande deserto. Você tem ideia, do que era aquele sistema antes dos índios começarem a fazer tudo isso que fizeram? É, elas, a gente está numa região ali na Amazônia, aonde é uma região muito seca, né? Se você vem, por exemplo, aqui eu estou no Piauí, que é muito próximo da Amazônia, se bem que o Piauí também é um lugar que já sofreu muita devastação e hoje está muito seco por toda a devastação que sofreu, mas ali era uma região que tinha mata, mas era uma mata menos densa. E outra coisa era, muitos dos alimentos que existiam lá não eram consumíveis por seres humanos. Então, o que esses povos fizeram principalmente foi conseguir domesticar essas espécies para que eles pudessem consumir. Só que não foi uma domesticação de a gente devasta tudo, pega só uma espécie, que é o que aconteceu com a agricultura na Europa, né? Então a gente pega uma espécie, a gente tenta dominar e reproduzir aquela espécie. Então, ao invés de fazer isso, eles começaram a fazer isso de uma forma biodiversa. Então, pelo que eu saiba, antes era uma floresta com menos densidade, porque a gente está numa área Amazônia, numa área da linha equatorial, muito quente, muito seco, e também tinha essa questão de que não tinham tantos alimentos que poderiam ser consumidos pelos humanos. Então, eles começaram a trabalhar com agrofloresta, né? Eles começaram a trabalhar com agrofloresta, fazendo plantações biodiversas ao invés de fazer uma plantação monocultural. E aí essa questão também da monocultura, ela também está muito ligada filosoficamente com o pensamento do monoteísmo, que é só existir uma coisa certa. Então a gente sempre está procurando aquilo que é o perfeito, que é o ideal para ser, então, fazer imagem e semelhança. E aí, se a gente vai pensando nessa coisa assim, de onde que vem então essa ideia, né, da monocultura? A gente pode pensar, por exemplo, nessa ideia de procurar essa perfeição, uma coisa só, como se existisse só uma verdade. E aí, quando você vai para povos que pensam mais na biodiversidade, inclusive das suas crenças, eles também conseguem ver melhor a função de coisas diferentes, né, dentro do sistema. Perfeito. Gratidão. Antes do seu exercício, vamos escutar um pouco o Zé Carlos. Por favor, Zé, bem-vindo. Eu assisti o Avatar 1 e o 2, tá certo? E o 1 não é imbatível, né? Mas a mensagem que eu vejo até acho que seria interessante acrescentar, Renata, é que o homem, ele não tem, o homem pela ganância, né? Como até foi colocado, o Tadeu colocou, né? O americano, né? Ele chega conquistando, ele chega vencendo o inimigo. Na verdade, ele mostra o homem não olhando o lado espiritual, olhando simplesmente a ganância, o recurso material, o dinheiro. Então, ele não tem noção nem para com ele mesmo, nem para com a própria espécie. Como que ele teria noção para com a natureza, né? Então, nós estamos hoje vivendo um momento no Brasil em que nós temos a nossa, teoricamente, né, a nossa
deveria ser, pelo menos, a nossa Suprema Corte, olhando só para o umbigo dela e fazendo e desfazendo, sem considerar o ser humano, sem considerar a justiça. Ademais, vai olhar para a natureza. É lógico, existem muitas e muitas, milhares, milhões de pessoas que cuidam, cultivam e olham para a natureza, mas infelizmente, para o mal predominar é muito fácil, é só o bem não fazer nada, né? Então, assim como o exemplo que eu fiquei pensando nisso, se você falando, eu pensando no filme, o que teve que acontecer lá no filme? Os avatares, que são os donos do planeta, daquela árvore maravilhosa, a árvore da vida, e toda a riqueza, tiveram que lutar. Não adiantava só eles rezarem, só se unirem. Eles tiveram que se unir e lutar, e a luta, para poder não deixar o mal prevalecer. Será que nós temos que fazer isso também aqui? Muito provavelmente vamos ter que fazer, né? Esse é o recado aí que eu acho que a gente precisa pensar nisso também. Beleza? Era essa a mensagem. Obrigada. É muita. São muitos, eu acho, eu até fiquei um pouco, né, pensando depois como trazer, porque eu sei que esse assunto de natureza e espiritualidade e de sustentabilidade em geral acaba mexendo em muitas coisas, né, porque não é só simplesmente faz isso e está resolvido. Mexe com crenças estruturais nossas, culturais, e não existe um caminho fácil e simples e que já está dado, né? Eu acho que isso, na verdade, é uma das complexidades da sustentabilidade, é que não existe um caminho único que você fala, olha, faz assim, e que é também essa coisa da monocultura de pensamento de a gente precisa de um produto, por exemplo, construir casas com cimento. A gente precisa de um produto que funcione para a gente construir em qualquer escala, em qualquer lugar do mundo. E aí, quando a gente vai falar sobre sustentabilidade na natureza, isso não existe, porque você vai olhar para cada caso, para cada coisa, para cada lugar, a gente precisa de tempo, a gente precisa de paciência. Então, é isso. Qual que tem que ser a ação, realmente? Quem que vai sair para lutar? Será que vai todo mundo sair para lutar? Se sair todo mundo para lutar, quem que está aqui cuidando, rezando e regenerando e educando? Então, são temas, assim, realmente para continuar ressoando no coração, e acredito muito que cada um tem que seguir aquele caminho, né, que encontra. Eu, por exemplo, não como carne há bastante anos, e aí sempre me perguntam, né, você se incomoda se eu comer carne aqui? E eu falo, gente, eu acho que isso não tem que todo mundo, na minha crença pessoal, não tem que todo mundo virar, ou dependendo do lugar que eu tô, eu também gosto de não comer nada de origem animal. Mas tem lugar que não é possível, que a gente precisa também entender o contexto natural de onde a gente está, né? Então, acho que eu queria só trazer um pouco isso, que concordo e entendo, eu acho que é muito mais uma semente para a gente refletir, e principalmente porque nós somos aqui um grupo que fala de egrégora, que fala de energia, que fala de espiritualidade, é esse convite também para olhar para a natureza também como algo altamente espiritual e algo que nós devemos cuidar e preservar, e que não só devemos cuidar e preservar, mas que talvez se alguém aqui esteja sentindo muitas vezes que poxa, mas eu não consigo entender o sentido da vida, eu não consigo entender Deus, eu não consigo entender o universo. Faça esse convite para ir para a natureza. Vai para a natureza, senta ali, coloca, abraça a árvore se precisar, mas pergunta, assim, sabe? Porque a resposta vem. A Você resposta vem. viu que eu coloquei o nome da árvore lá do Avatar ali no chat, não? É A a árvore das árvore da almas. alma, Tree of A Soul. árvore das almas. Uhum. Bom, você quer aplicar o exercício?
Quero, não tem pressa. Se alguém mais quiser falar, é só realmente um exercício de finalização para a gente não sair daqui muito cabeção e realmente se conectar com a espiritualidade. Eu vi que a Lindy colocou que Ramatiz, em A Missão da Umbanda, deixa claro que a mudança do planeta passa em não comer carne, né? Em cima da fala do que você estava deixando aí agora. Uhum. Bom, a gente costuma, no final, sempre pedir para alguém fazer o agradecimento, e eu vou dar essa honra dessa vez para sua mãe. Vou pedir para ela fazer o agradecimento para você, que eu sei que ela vai ficar muito feliz com isso. Mas ela não vai fazer o Então, exercício? é o que eu ia falar, para ela fazer o exercício, Ah, quando ela tá. finalizar, você faz o agradecimento. Tá. Então, Renata, por favor. Bom, queria convidar então vocês, se vocês tiverem alguma coisa, água, café ou uma fruta, algo para colocar na boca, mas que seja natural, que não seja uma bolacha ou um pão, a pegar, se precisar ir até a cozinha, alguma coisa, esperar 1, 2 minutinhos. Enquanto o pessoal vai pegar, eu quero te dizer, Renata, que a quinta-feira, né, amanhã, eu deixo tanto você quanto o Marcos como administradores do grupo para que vocês possam divulgar o trabalho de vocês, divulgar qualquer coisa que tenha sido conversado hoje durante a egrégora. É o momento que vocês têm o direito de estar divulgando os contatos, o teu Instagram, o trabalho que você desenvolve, enfim. Tá? Então, no decorrer do dia de amanhã todinho, você tem a liberdade de estar divulgando essas coisas e o Marcos a mesma coisa, tá? Obrigada. Então, Deixa eu ver aqui. Bom, então eu vou convidar vocês a. Deixa eu colocar uma música aqui. Pode ouvir a música? não. Você quer que eu coloque você como co-host e você compartilha a música? Dá para ouvir ou não? Não. Então vai ser, não tem problema. Bom, queria convidar vocês a fecharem os olhos, fazer uma inspiração profunda, sentindo o ar entrando e saindo pelo nariz, sentindo cada partícula do ar que entra. Esse ar que foi produzido por uma planta, esse ar que viajou através do vento e da atmosfera, até entrar como um sopro de vida constante. Esse ar que vai entrando e vai convidando o seu corpo a relaxar, a sair do racional e ir para o sensorial, sentindo cada parte do seu corpo. Primeiro os músculos que vão relaxando,
depois o sangue que vai passando, a pele que está sendo tocada por uma roupa. Vai percebendo o seu corpo tocando o lugar que você está sentado, os seus pés que podem estar tocando o chão, ou podem estar dobrados, tocando o ar. E vai vendo como agora, mesmo agora, cercado por cimento, de alguma forma a natureza te cerca. Vá sentindo como a natureza te abraça, seja pelo ar ou até por algum inseto que está ali tentando tirar um pouquinho desse sumo gostoso que você tem. Vá pegando a água ou o alimento que você tem e antes de colocar na boca, sente a textura do material que você está segurando ou do alimento que você está segurando. E agora vamos para o cheiro. Respira profundamente. Quem está com água vai sentir o cheiro do recipiente. Mas não sente só o cheiro. Percebe como esse cheiro também é uma construção de uma história. Percebe que lugares do seu corpo esse cheiro ativa. E vamos colocando na boca vagarosamente, sem pressa para engolir, mas sentindo esse gosto. Qual que será a história desse alimento que você coloca na boca? Aonde que ele estava antes de chegar aí? Pode ir engolindo se vocês quiserem, depois pegando mais um pedaço. O que que ele precisou para chegar onde você está? Onde foi que ele nasceu? Você já pensou que esse alimento, essa água que está agora na sua mão, ele nasceu em algum lugar? Ele foi gerado? Ele é vida? Ele é vida como a sua? E ele é a vida que complementa com a sua. E esse alimento, esse líquido que nasceu em algum lugar, nasceu com um propósito. E ele te dá. E o que você dá para ele? Se tudo que tem na natureza está nos dando alguma coisa, o que que a gente está dando para a natureza? Conversa com essa sensação, conversa com esse alimento e pergunta: o que você quer de mim? Como eu posso te servir? Como que eu posso servir a vida com V maiúsculo, com um propósito maior de cooperação, de cuidado, de abundância, de leveza, de harmonia?
e escuta o que esse alimento tem para te falar, porque esse alimento, ele tem todo o conhecimento da terra. Assim como cada átomo seu possui também todo o conhecimento. E você é parte da natureza. Você é a natureza. Não tem nada fora para ser buscado. Tá tudo aqui, agora. Vamos fazer mais uma respiração profunda, mexendo o corpo. Quem quiser ir abrindo os olhos. E voltando para o nosso mundo virtual, físico, compartilhado. Alguém quer compartilhar alguma percepção? Vou deixar já com a sua mãe para ela fazer o agradecimento e aí, se ela puder compartilhar a percepção que ela teve. Embora, se mais alguém quiser falar, é só levantar a mãozinha aí. Mas, por favor, Inês. Ah, é questão de sabedoria, né? É uma sabedoria que é simples, verdadeira, é próxima a nós e que muitas vezes a gente não se permite, né? Então, é como se fala, a gente está acordado e ao mesmo tempo está dormindo, porque a gente vive a vida no automático e sofre por isso, mas não é capaz de ver a nossa grandeza, né? Que tudo é muito grande, muito conectado, muito criativo, né? E a gente cria com essa natureza, cria com as pessoas. Então é isso. Agradecer nessa oportunidade, trazer esse sentimento, né, que você trouxe da espiritualidade, da natureza, porque realmente fora de nós, muitas vezes nós não vamos encontrar resposta, mas dentro de nós estão as respostas e que a gente pode trazer para fora e compartilhar. Eu agradeço, né, em nome do grupo Mais Atitude, essa noite, esse bate-papo, transmitir, né, todo esse conhecimento, que hoje, na verdade, é a sua vida, né, aquilo que você busca pautar, busca aprender, busca colocar, busca compartilhar, e é sempre um aprendizado, né, para você, que eu sei como filha, e para a gente também. Eu sempre falo que aprendi muito, né? Aprendo muito ainda com você, com a Thaís, que escolheram uma forma diferente de viver, e isso me fortalece muito, porque é justamente isso. Quando você fala assim, nossa, por que que eu preciso trabalhar o ano inteiro para e visitar um lugar, né, por 10 dias, 15 dias, se eu posso transformar a minha vida nesse, né, ir para esse lugar e ter uma nova maneira de viver. Então, tudo é possível quando realmente a gente se conecta com a nossa alma, com o nosso propósito. E eu acho que isso vem de você mesmo, da sua alma, da sua busca. E
Acho lindo a gente ter permitido, né, se permitido toda essa transição. Então, como mãe, agradeço imensamente por você ser esse exemplo para mim, na minha vida, e para todo esse grupo que com certeza saboreou um pouco de todo esse seu conhecimento, de toda essa sua vivência. E, ó, lógico que se houvesse tempo, você teria trazido muito mais experiências e vivências que poderiam refletir também na nossa vida. Gratidão e que você continue sendo abençoada e querida como é. Obrigada, te amo. Te amo. Gratidão vocês. Vocês são um exemplo de grupo de pessoas e fico muito grata de poder compartilhar. Espero que tenha trazido novos pontos e estou aberta para quem quiser continuar essa conversa de outras formas. Ai, ai. Tá vendo, Renata? Com tudo da Dá tudo gratidão de certo, Deus, né, pai? tá tudo certo. Sempre, sempre. Nossa, foi realmente encantador. Quero agradecer o Marcos e a Júlia mais uma vez também. Marcos, você viu as baleias que o Jair passou o dia fazendo, Marcos, de madeira? Você chegou a ver ele mostrar? Tá Não, vendo? Ah, não viu? não vi. Tá vendo? Cadê, Jaira Baleia? Mostra pra gente. Ah, tá. Ah, depois ele vai. Ah, tá vendo o Ah, irmão lá. dele lá, Marcos? Tá conseguindo ver, não? Sim, Ah. Ele falou que, obviamente, ele não sabia, né, da música que você ia colocar, mas ele sim. trabalhou hoje o dia inteirinho fazendo baleia e quando ele ligou a tua vibração, você estava lá mostrando o canto das baleias lá. Foi muita sincronicidade. Que legal. Muito bom, gente. Muito bom. Rê, gratidão por você ter aceitado estar conosco. Depois eu vou te mandar o chat, tanto para você quanto para o Marcos, porque tem várias manifestações de carinho aí. Vou mandar o chat e a gravação para vocês. É, e vou dizer uma coisa, viu? Eu me desenvolvo e evoluo com meus filhos. Não vale que vocês sabem que meus pais são muito coruja, né, gente? Amo vocês. Muito obrigada a todos. Bom, Paz e Obrigada natureza para todo mundo. por estarem aqui. Gratidão. Tchau. Beijo. Tchau, uma Tchau, boa tchau. semana. Boa noite. Até breve. Boa noite a todos. Boa Tchau. Tchau, noite. Zé. Até a próxima. Até. Boa noite. Boa noite.